Muito bem, de volta com o Acontece Regional. Temos agora dicas de saúde. O médico Odair Albano fala sobre uma doença infecciosa que atinge o fígado. Bom dia, doutor Albano. Bom dia, Walter Sena. Bom dia, telespectadores. Hoje nós vamos falar de hepatite B, uma doença infecciosa causada por um vírus, que é o HBV, que é muito presente na nossa sociedade. E como é que você é contaminado por um vírus desse tipo? Você pode ser contaminado com secreções, então aí a via sexual. Você pode ser contaminado por perfuração de um objeto que tenha o vírus. Objetos de manicure, objetos cortantes que possam transmitir o vírus para você. Mas você também pode receber o vírus numa transfusão de sangue, numa manipulação de um produto derivado de sangue. Então, o vírus de HPV pode ser transmitido de várias maneiras. Qual é o período entre a contaminação e os primeiros sintomas? Ele é variável. Pode ser de 15 até 180 dias. E quais são os sintomas do indivíduo que adquire o vírus da hepatite B? Mal-estar, astenia, ânsia de vômitos, sintomas que são comuns a muitas doenças. 30% dos casos, o quadro é um pouco mais grave, aparecendo a icterícia, que a pele fica amarela, os olhos ficam amarelos. Mas o grande problema da hepatite B é que em muitos casos cronificam, ou seja, o vírus permanece no fígado e aí você terá cirrose, uma insuficiência do fígado e até casos de câncer. Muitas pessoas não têm conhecimento que são portadoras do vírus. São pessoas que no exame de sangue de rotina ou num exame de avaliação descobrem que são portadoras do vírus. E muitas só descobrem quando a doença está em estágio avançado, já com quadro de cirrose. Como é que se faz a prevenção disso? Primeiro, com os cuidados clássicos. Cuidado na manipulação de objetos, usar seringa, tem que usar com luva para você não se contaminar. Profissionais de saúde são muito atingidos por isso. Cuidado com a manicure, os objetos que são utilizados. Camisinha na vida sexual. Cuidado com perfurações dentro de casa, em objetos que você pode transmitir o vírus. E a prevenção clássica, que é feita com a vacinação, disponível pelo SUS, de recém-nascido até 49 anos. Não deixe de se vacinar. E, não havendo mais, me despeço até a próxima semana. Muito bem. Olha, o Brasil já começou a receber os estrangeiros que vão assistir às partidas da Copa do Mundo. Em Campinas, profissionais que lidam com o público estão afiando a língua para não fazer feio diante da nova clientela. Alex fala fluentemente inglês e espanhol, tem noções de alemão e há alguns meses intensificou os estudos em francês. Tudo para poder receber melhor os estrangeiros durante a Copa. Por a gente ter um público muito grande de ascendência francesa, né, e algumas seleções que vão ficar aqui perto. A exemplo da Costa do Marfim, a própria França que vai ficar em Ribeirão Preto. Então, estou tendo um feedback aí a mais do que eu sei com a língua. No restaurante onde trabalha, a expectativa é que o movimento cresça cerca de 20% durante o Mundial. 15% dos clientes devem ser de fora. Portanto, todos os funcionários, os colaboradores já estão se preparando em termos de atendimento, com dicas básicas de como atender os estrangeiros, pelo menos falando no idioma inglês, e também o aumento no número de cardápios bilíngues disponíveis na casa. Segundo o Departamento de Turismo da Prefeitura de Campinas, a cidade deve receber de 30 mil a 40 mil turistas, entre brasileiros e estrangeiros no período da Copa. A expectativa é que eles gerem um lucro de 300 milhões de reais do comércio. Letícia se deu bem com esse movimento todo. Assim que chegou da Espanha, já foi contratada como recepcionista trilingüe. Uma boa oportunidade. Muitas pessoas já estão vindo, pretendo ficar recebendo público. Pensando no público estrangeiro, este shopping criou um manual básico. Aqui você encontra, por exemplo, as numerações de sapatos utilizadas em outros países, nomes de peças de roupas e cores, tudo em inglês. Uma boa ajuda para quem não teve tempo de se preparar com antecedência. Silmara não desgruda do guia. Esforço redobrado para conseguir atender bem em um outro idioma. Já dá para arriscar alguma coisa? Mais ou menos. Já dá para quebrar um galho. A gente vai saber pelo menos o que ele está querendo, o que ele está esperando. Se chega um cliente estrangeiro aqui, o que você falaria primeiramente para ele, por exemplo? Hi, how are you? Já dá para pelo menos dar as boas-vindas. Já dá para falar um oi para ele.
Olha, um treino leve e sem bola, assim, foi a primeira atividade dos jogadores da Costa do Marfim neste fim de semana em Águas de Lindóia. Alguns torcedores puderam chegar bem perto dos ídolos que antes só viam pela televisão. Pelo menos 500 pessoas puderam acompanhar os marfinenses no primeiro treino em solo brasileiro. Felipe tinha a esperança de ver o ídolo Drogba de perto. Em campo, os jogadores da Costa do Marfim primeiro ficaram de mãos dadas, como se estivessem rezando por um bom dia de trabalho. Depois, foram apenas 15 minutos de uma corrida leve pelo gramado e um curto alongamento. Nas outras duas participações da Costa do Marfim em Copas, a equipe sequer passou da primeira fase. O motivo? O azar de terem caído em grupos considerados da morte. Em 2006, eles tinham Holanda e Argentina como rivais. Em 2010, caíram num grupo com Portugal e Brasil. Agora, a primeira fase tem tudo para ser mais tranquila, porque vão enfrentar adversários de menor expressão: Japão, Colômbia e Grécia. Este jornalista marfinense acredita que este ano a Costa do Marfim vai chegar mais longe no Mundial. Ele sabe que o adversário da estreia, o Japão, é um time rápido, mas tem a esperança de que os africanos vençam. It's possible to pass Japan and Greece. Já o volante Tioté preferiu se esquivar quando foi perguntado por um repórter japonês sobre o palpite para a estreia. Assim foi o primeiro dia dos marfinenses na concentração em Águas de Lindóia. Poucas palavras, exercícios leves e alegria para quem conseguiu chegar bem pertinho dos ídolos. Eu achei que ia ser bem difícil mesmo de conseguir, mas tive a sorte. Deus quis que eu conseguisse, né? O Japão também desembarcou na região neste fim de semana e já fez o primeiro treino em solo brasileiro. O repórter Felipe Pereira acompanhou. Felipe. Em Viracopos, às 7h15 da noite do último sábado, e menos de 20 horas depois, já estava aqui treinando no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. A escolha por esse local foi pela capacidade. 5.000 pessoas acompanharam esse trabalho. Mas antes de eu falar do treino propriamente dito, lá em Viracopos a movimentação foi bastante intensa. 50 pessoas acompanharam o desembarque da seleção japonesa, mas foi tudo muito calmo, muito tranquilo, não houve nenhum registro de problema. Aliás, foi tudo bem ao estilo japonês mesmo, tranquilidade e serenidade. Já aqui em Sorocaba, a situação foi completamente oposta. Aqui parecia final de Copa do Mundo. Muita gente gritando, bandeiras, tudo que pudesse lembrar o Japão, as pessoas trouxeram. Assim que a equipe entrou no gramado, o trabalho foi dividido em dois momentos. No primeiro, o aquecimento. Logo depois, aconteceu aí um pequeno treino, jogadas pela esquerda, jogadas pela direita. E na segunda etapa, um rachão entre possíveis titulares e os reservas. A seleção japonesa volta ao aeroporto de Viracopos na próxima sexta-feira, onde embarca para o Recife. No sábado, enfrenta a Costa do Marfim a partir das 10 horas da noite, na Arena Pernambuco. De Sorocaba, Felipe Pereira para o Acontece Regional. Muito bem, e a delegação da Nigéria desembarca no Brasil amanhã e vai ficar hospedada em Campinas. Para a família de um nigeriano que criou raízes por aqui, a permanência dos atletas na cidade vai ter um gostinho mais que especial. As fotos antigas fazem o pensamento de seu Chidi voar longe e atravessar o oceano. Nascido em Oni, uma cidade de 10.000 habitantes ao sul da Nigéria, o professor conta que a decisão de se mudar para o Brasil pegou de surpresa a numerosa família. Aos 25 anos, ele deixou tudo para trás para estudar em São Paulo. Fui para estudar lá na Unesp, Araraquara. Primeiramente, eu parei lá na USP, né? Fazer a língua portuguesa. E depois eu me formei farmacêutico e bioquímico. Mas trabalhei na área por 10 anos, mas o professor falou mais alto. E foi em Campinas que o professor criou laços ainda maiores com a nossa terrinha. Minha esposa é campineira, que eu conheci quando eu estava na faculdade, e ela me deu 3 joias que não se compra no mercado, que são meus filhos. Mas o que seu Chidi não poderia nem imaginar é como a Copa no Brasil marcaria a história dele para sempre. É que a seleção nigeriana escolheu se hospedar e treinar para o Mundial justamente aqui na cidade. É muito grande a coincidência, é uma benção que Deus me proporcionou aqui, uma coisa que eu nunca esperava na minha vida.
Agora, não bastasse a coincidência da Nigéria ficar na mesma cidade onde a família do seu Chidi mora, eles vão ter uma alegria ainda maior. É que o Miguel, o filho mais velho, é DJ residente no mesmo hotel onde a seleção nigeriana vai ficar hospedada. E no dia 27 de junho, ele vai ter a chance de tocar para os craques em uma balada. Para mim, isso é maior do que quem ganha a Copa, independente do país. A Copa para mim tá feita. Vou tentar colocar um pouco mais dos ritmos africanos dentro do house, né? Para que a gente consiga entretê-los e também não perder o público daqui, não entender nada. A delegação nigeriana chega ao Brasil no dia 10 de junho. A equipe desembarca no aeroporto de Guarulhos e depois passa a utilizar viracopos nos deslocamentos para as partidas. A atual campeã africana está no grupo F, junto com 2 times de pouca tradição no futebol, a Bósnia e o Irã. Mas Moses e companhia terão também pela frente um dos páreos mais duros do Mundial. A poderosa Argentina de Lionel Messi completa a chave. Mas seu Chidi e o filho já incorporaram a rivalidade dos brasileiros com os hermanos. Eles torcem para que a Nigéria despache nossos vizinhos de volta para casa o quanto antes. Moisés, eles estão prometendo que vão jogar bem muito com a Argentina. E isso eu gosto. Eles têm a obrigação total de ir para a Argentina e, se puder, eu vou até falar para eles antes, para eles saberem que, né, a gente tem que tirar eles fora da Copa. Vamos tirar os argentinos logo na primeira fase. Olha, entre hoje e quarta-feira, a concessionária Rota das Bandeiras, responsável pela administração das rodovias que formam o corredor Dom Pedro, realiza uma operação especial no trevo de Valinhos, no quilômetro 8 do anel viário Magalhães Teixeira. A intervenção é necessária para o içamento de vigas e pré-lajes para a construção de um novo viaduto. Os trabalhos acontecem das 8 da manhã às 8 da noite e durante toda a operação o local vai receber sinalização especial. A orientação para os motoristas que trafegam por este trecho é buscar rotas alternativas. E o Acontece Regional vai ficando por aí. Você tem agora o Café com Jornal. Muito obrigado pela companhia e até amanhã a partir das 7h30 da manhã. Tchau.